Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Central do Esporte de hoje fala sobre futsal e também sobre futebol americano. E desde já eu vou apresentar os nossos convidados do programa de hoje. Professor Gilson Piber, tudo bom, professor? Tudo bem, Rogério? Tudo legal? Beleza pura. Temos neste primeiro bloco a companhia do Henrique Braibante, que é técnico do União Independente Futsal, técnico que classificou a União Independente para a segunda fase do estadual Série Bronze, mas acabou ficando pelo caminho. É sobre esse assunto que a gente vai bater um papo hoje. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui de novo, né? Voltando ao programa. Muito legal estar conversando com vocês. Nós é que agradecemos a presença do Henrique aqui. No segundo bloco do Central do Esporte, a gente vai ter a companhia do pessoal do Santa Maria Soldiers, que vem falar aí sobre a classificação às quartas de final do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão de Futebol Americano. Professor Gilson Piber, União Independente Futsal, o ano passado já dava mostras de que poderia chegar mais longe. Sob o comando do Henrique Braibante, que está aqui com a gente hoje, conseguiu essa vaga para a segunda fase. Que legado que fica para 2017, professor Gilson, dessa participação do futsal, na sua opinião, antes da gente conversar com o Henrique? Olha, eu acho que fica um legado positivo, né? De um trabalho bem feito, um trabalho que alcançou êxito na primeira fase com a classificação para a segunda etapa da competição e na segunda etapa, né, o cruzamento com equipes de outras regiões e a dificuldade aumentando. Então, o União acho que tem uma base de trabalho, vai buscar ajustes, né, para o ano que vem. E, a exemplo do futsal da UFSM, eu acho que as duas equipes, né, representaram bem a cidade, porque, Rogério, na primeira fase, né, do grupo das duas equipes de Santa Maria, né, 5 equipes classificaram. E destas, 3 equipes permanecem na disputa da terceira fase: Santiago, Uruguaiana e Salto do Jacuí. Quer dizer, foi um campeonato bem puxado. Vamos perguntar para o cara aí que levou a União Independente à segunda fase. Henrique, a classificação, pelo trabalho que vocês fizeram no primeiro turno, não chegou, acredito, na minha opinião, não chegou a ser surpresa para vocês. E vocês sabiam da dificuldade que seria essa segunda fase, né? Até por conta de equipes assim, digamos, de um nível técnico muito parecido, talvez até um pouco superior à equipe do União Independente. Mas na tua opinião, dentro de tudo aquilo que o professor Gilson Piber acabou de falar, o que fica de legado para vocês em relação à próxima temporada, para 2017, e eu gostaria que você frisasse para a gente o que deu muito certo este ano para o União Independente para ter chego a essa segunda fase da competição do Estadual Série Bronze. Então, fazendo uma análise especificamente da segunda fase, eu acho que a gente não teve a maturidade suficiente para conseguir classificar, né? Fica o gosto, a gente diz que fica o gosto de que a gente tinha condições, pelos confrontos que a gente apresentou, né? A gente foi muito bem contra as equipes na segunda fase, mas no resultado final, no final dos jogos, lá no final da tabela, a gente não conseguiu a pontuação suficiente. Então a gente tem que adquirir uma maturidade, principalmente quando for jogar fora de casa, a gente tem que melhorar, né, a nossa postura. E alguns outros detalhes a gente tem que amadurecer enquanto equipe, isso que a gente tem que analisar, sentar com calma e tem que melhorar isso aí, né? O que seria essa maturidade, assim? Maturidade é, por exemplo, em alguns momentos do jogo, a falta de concentração, né? Quando está jogando fora de casa, está jogando contra a torcida, está jogando com uma equipe muitas vezes que está com um nível de motivação maior que o teu, então a tua concentração tem que estar muito maior. Né? E às vezes só o que tu é acostumado a fazer em casa não é suficiente para te ganhar em casa. Às vezes o calor do jogo, né, da equipe que é mandante, é maior e a gente tem que saber vencer isso aí. E por momentos a gente conseguiu, mas a gente tem que melhorar isso aí, é um aspecto que a gente tem que melhorar. Falando da segunda fase, a gente sofreu também com a sequência dos jogos, como foi organizada a segunda fase, que a gente arrancou muito mal. Né? A gente jogou 2 jogos fora, e a gente perdeu e sentiu bastante as 2 derrotas, a gente não tinha perdido nem 2 vezes seguidas, a gente não perdeu na primeira fase. Sim. A gente sentiu um pouco, já tem um desgaste que aconteceu durante a temporada, e aí a gente, quando veio jogar em casa com uma pressão grande, a gente não fez um bom jogo e acabamos sofrendo um 2-1, que aí nos deixou matematicamente dependendo de outros resultados, que também, né, já não conseguimos, e a gente foi jogar quase que desclassificado contra Salto de Jacuí, o 4º jogo,
E aí a gente estava 3-3 o jogo e faltando 30 segundos, né, naquele detalhe do futsal, aquilo que a gente sempre sabe que pode acontecer. A gente, num lance que a gente ia fazer o gol, a gente cometeu uma falta, né, e acabou sofrendo um gol de tiro livre, e o que era o 4-3 para nós virou 4-3 para o adversário. Sim. Eu não lamento esses resultados, né, porque a gente tem que construir no futsal, no basquete, no handebol, tu tem que construir um resultado, porque em 10 segundos tu pode sofrer e perder toda a partida. Então a gente tinha que ser preparado antes para isso, né? Mas sabendo disso, o esforço da equipe foi até o último jogo. Isso é um ponto muito positivo, porque depois a gente jogou 2 partidas em casa, como a gente não conseguiu arrancar bem, a gente não conseguiu classificar, 2 em casa sem chance de classificação. E a postura dos atletas foi muito boa, né? Continuaram se dedicando. A gente fez uma das melhores partidas, uma partida que eu digo, uma partida de luxo, que a gente ganhou da equipe de Casca por 8-0. Sem ter chance, e a equipe de Casca precisando ganhar da gente, eles estavam aqui em Santa Maria, precisando ganhar da gente para classificar, e a gente honrou os compromissos, né, fazendo uma partida muito concentrada, muito boa, com uma equipe que está classificada entre as melhores. E no último jogo, com alguns desfalques, alguns atletas, a gente baixou bastante o ritmo de treinamento, eu não tinha mais chance, então eu entendi mais os atletas do que mais cobrei eles. E aí a gente foi, né, com alguns desfalques, com a equipe não 100%, também com um pouco de falta de concentração e de foco, né, a gente fez uma partida abaixo do que a gente espera. Foi 3-3 contra o Guarani. O Guarani é uma equipe de Camargo, né? Isso, que é uma foi cidade próxima a Amaral, Passo Fundo ali. Isso, né? São todos vizinhos ali, de Casca, Amaral, Passo Fundo. E aí, contra a equipe do Guarani, a gente teve um empate de 3-3. A gente estava perdendo de 3-1. E aí a gente conseguiu, no final, também empatar. Então, voltando como eu estava falando bem no início, a gente tem que ir atrás dessa maturidade, de saber que vai ter as dificuldades e superar elas, e saber que o que a gente fez na primeira fase não é suficiente para te classificar numa segunda, né? Então tu tem que continuar com aquele nível de atuação, tem que continuar com aquele foco, e aí, como a gente também colocou, isso é uma coisa que a gente está analisando e tem que pensar muito bem sobre isso. O objetivo principal do União era classificar, né? E aí depois que a gente classificou, a gente talvez tinha que ter evidenciado mais forte outro foco. Parece que, porque é outra competição, todo mundo começa no zero e o que tu fez vai ter que fazer de novo. E aí quando a gente fez uma ótima campanha na primeira fase, houve algum relaxamento, né? Houve aquele que a gente não quer acontecer, tentou monitorar, mas isso que eu digo, a gente tem que ter mais maturidade, tem que saber, né? A gente não pode tapar o sol com a paneira e dizer que todo ano foi bom. O ano foi bom, mas a gente sentiu que se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção, cuidasse alguns detalhes diferente. lá no início, talvez a gente conseguisse se classificar. Quando eu acho que ele fala sobre isso, professor Gilson, ele se refere, por exemplo, àquele aluno lá no curso de jornalismo, que o professor Gilson Piber faz 2 provas por bimestre, e daí daqui a pouco o aluno vai bem na primeira prova, dá aquela relaxada mental, professor Gilson, para a segunda, e acaba não se dando bem na segunda prova. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com eles lá, hein? Na realidade, né, no esporte, né, e no esporte que o tempo é exíguo ali, o tempo vai passando, você tem que manter, né, ou procurar manter o mais alto nível de concentração, né, como Sim. O próprio professor Henrique falou, né, no basquete, né, no handebol e no futsal mais ainda, né, e a gente conversava antes do programa. Você cria oportunidade e a bola dá na trave, o goleiro defende, vai para fora, né? E parece que isso vai enervando a equipe, vai perdendo aquela concentração, e no lance seguinte você leva um contra-ataque e sofre o gol, né? É uma ducha de água fria. Mas, professor Henrique, o que se projeta a partir de agora? O União pensa em disputar a Série Bronze no ano que vem? Sim, eu tive uma conversa após o jogo com a diretoria do União, né, e o que eu propus era fazer uma avaliação primeiro. Primeiro a gente tem que saber bem os pontos que a gente quer colocar, definir algumas metas, né, porque eles mostraram o interesse de continuar com o trabalho e de continuar na Série Bronze, respondendo a pergunta. Só que a gente sempre tem que pensar em melhorar e o que é possível. Não adianta a gente também fazer uma meta extremamente difícil de almejar. Eu acho que a classificação ficou uma boa meta para essa temporada, não sobrecarregou ninguém, mas 2017, quando a gente sentar, a gente tem que pensar, não, a gente tem que dar outro passo, né? Até porque
a gente tem que trabalhar para isso. Se a gente falou que houve um relaxamento, um descuido, uma falta de concentração, esse tipo de coisa, é nessa tecla que a gente tem que bater. Talvez novas metas têm que serem lançadas. Isso tem que pensar direitinho, com calma, né? Ver as condições da equipe. A diretoria está muito disposta a conseguir mais recursos para a equipe, porque foi um ponto que eu conversei com eles, que a gente não tem o que reclamar de nem um pouco da diretoria, muito menos dos atletas. Todo mundo fez o esforço máximo, né? Só que tem a diferença do profissional e do amador. Como amador, a gente foi muito bem, a gente soube separar os momentos cada um tem seu trabalho, tem a sua família e tem que levar a sério, tem que fazer o esforço, mas o profissional se encontra mais vezes, treina mais vezes, se prepara psicologicamente melhor no decorrer de tudo isso, tem a motivação financeira. Então, como eu disse muitas vezes, né, que me perguntaram, a gente tentou fazer muita coisa, mas tem o limite do amador e do profissional. Tem o limite. A gente sentiu bastante também. Sim. Calculando, né, a gente fez 77 treinamentos. A gente fez 77 treinos, dividido em várias sessões, né, tanto da parte física, tanto da parte tática e da parte técnica. As outras equipes, em massa, a maioria, treinava em 2 turnos, né, fazendo 2 ou 3 vezes mais treinamentos. Aí chega uma hora naquela bola na trave, aquela concentração, naquele detalhe faz diferença. Faz uma diferença. Eu acredito muito no treinamento e no merecimento, né? Por exemplo, que azar que vocês perderam. Falando assim é que nem aquele graças a Deus, né? Azar e sorte, eu como treinador e comandante, eu não falo muito, porque a gente tem que construir a nossa sorte. Então, o profissional e o amador tem esse limite, a gente sentiu um pouco. Mas isso não é uma desculpa, isso não é uma lamentação. O que a gente tem que fazer? Tem que se espelhar, porque eu quis lidar a equipe amadora com o profissional. Porque se a gente acredita que o método profissional é o mais eficaz, a gente tem que encarar. E aos poucos tem que fazer essa transição. A gente sabe que não é uma hora para outra. É muito difícil, 2017, o União ser profissional, todos viverem do sustento do futsal, que a gente sabe que é o ideal, que isso ia melhorar muito, mas a gente sabe que é difícil, né? A gente sabe que é complicado, mas tem que fazer uma transição. A gente deu um primeiro passo, conseguiu bons resultados, talvez aproveitar agora para todo mundo se motivar e melhorar um pouquinho em todos os setores. Mas uma coisa então, professor, é certo, a União vai disputar a Série Bronze em 2017. Sim, isso é certo, sim. Não volta atrás, o senhor vai estar no comando também. Espero que sim, a primeira conversa mostrou interesse de ambas as partes, né? Primeiro a gente vai fazer uma avaliação mesmo do ano e colocar algumas metas. Eu também quero colocar algumas metas de trabalho para ver se o União também, né, concorda, está disposto para a gente tentar fazer um trabalho bom em 2017. Mas eu provavelmente sim, eu acho que tem interesse por ambas as partes, a gente está muito contente. Eu acho que foi uma coisa muito sadia essa temporada. Terminou a temporada, a gente não fez uma segunda fase em resultados bons, mas a gente fez bons jogos. A gente evoluiu no nosso trabalho na segunda fase, mesmo perdendo os jogos. A gente conseguiu algumas evoluções, sabe que tem que melhorar muita coisa, mas todos terminaram satisfeitos, assim, de cabeça em pé, porque é uma coisa complicada. Quando tu perde e está desclassificado, muitas vezes a gente repensa, a gente é ruim, não dá o nosso trabalho, mas não é o sentimento final. Muito triste, a gente, né, ainda mais porque a gente sentiu o gosto que dava, a gente ganhou da equipe que estava classificada, a gente ganhou dos 3, nós ganhamos dos 3 que estão nas melhores. Agora a gente conseguiu vencer as partidas, mas como eu disse, fora de casa a gente não fez nosso dever. Sim. E no somatório a gente não conseguiu. Mas a resposta final é muito legal, tanto da diretoria, agradecendo muito, né, e muito contente nesse final. E da minha parte também, junto com os atletas também, a gente sabe que a gente fez um bom trabalho, a gente se esforçou, só que a gente não pode ficar pensando nisso, se a gente pensa em melhorar. Se acomodar de certa forma. A gente estava vendo antes aqui, professor, enquanto o senhor falava, imagens, né, do jogo contra a equipe da UFSM, que foram os 2 representantes na Série Bronze, né, deste ano. Esse jogo que teve no CDM, dá para dizer que foi uma das melhores atuações que a União teve ao longo da temporada, aí, ó, com gols marcados e não sei se eu faço a avaliação correta, mas dá para dizer que teria sido a melhor atuação? Ou houve outras partidas com atuações melhores? Houve partidas boas e concentradas, mas nesse momento aconteceu um episódio legal que a gente passou por uma fase que a gente teve algumas lesões e teve alguns desfalques, cartão e suspensão. Sim. E outros jogadores, como está aparecendo aí, né, mais novos, que não estavam sendo utilizados tanto quanto os outros, deram uma resposta muito boa, como o Moraes, o Farias, um menino novo aí. Então isso é uma coisa importante que mostra que não tinha só aquele time
titular, aqueles eles que levam nas costas, não, a gente mostrou nessa partida o grupo. E isso aí é muito importante mesmo, porque é muito difícil tu formar um grupo. A gente sempre tem o esqueleto, claro, que vai jogar mais que os outros, mas o grupo, quando dá a resposta, eu fiquei muito feliz nesse jogo, era um clássico, né? A UFSM encarou muito bem, jogou também muito bem, e a gente conseguiu estar concentrado com todos, né? E isso aí foi muito bom. Sim. E o Centro Desportivo Municipal, a maioria dos jogos de vocês foi no Centro Desportivo Municipal. Que avaliação dá para fazer do ginásio, do local, ajudou, a torcida foi, precisa de um apoio um pouco maior? Para 2017, se o União pensa em chegar a uma terceira fase, daqui a pouco o apoio da torcida e a própria condição do ginásio daqui a pouco vai ter de ser melhor. Como é que dá para avaliar isso, Henrique? Para nós, o CDM foi uma arma muito forte. A gente conseguiu muitas vitórias, a gente se sentiu muito bem pela dimensão da quadra. Então, a luta seria essa, que a gente conseguisse ter todos os jogos, né? Permanecer jogando no Centro Desportivo Só que a gente Municipal. sabe que tem outros eventos, a gente já sabia quando a gente começou, né? Lamentamos um pouco isso, mas eu não tenho que reclamar da quadra, para mim foi excelente porque a gente ganhou todas ali. Então, a gente se sentiu muito bem, muito à vontade, numa quadra que é o tamanho padrão, que hoje a gente joga numa competição que não tem um tamanho padrão, né? Não é todas do mesmo tamanho, então a gente sentiu muito isso. E a quadra 40 por 20, né? É uma quadra que tem uma dimensão que dá bem para a gente jogar um futsal da forma tática, né? Um futsal mais estudado e não fica aquele vai e volta toda hora né? E às vezes em lances que tu não consegue controlar o jogo, né? Como o futsal como esporte coletivo, esporte de quadra, é um xadrez com o movimento das pessoas mesmo, tem que ser bem estudado, né? E isso aí interfere bastante. O CDM foi uma arma para nós, a gente ganhou todas e como falasse, a gente tem que lutar para que todos os jogos a gente consiga, né, jogar ali. Então é fazer o apelo, né? Sim. Pedir para o pessoal da prefeitura, pedir né, para a Secretaria de Esportes, dá uma olhadinha porque nos ajuda bastante, a gente se sentiu bem, não que as outras quadras não sejam, mas né, quando a gente treina ali, quando a gente está bem ali, é uma arma muito forte. Encontrou a casa, digamos assim, né? Encontramos a casa para jogar, isso, aí tu falasse do torcedor também, no início não tinha tanto, né? O pessoal que apoiou sempre, a União estava indo e a gente foi conquistando, né? Alguns jogos foi bastante gente, legal, e eu acho que a proposta do União também era essa, que como não tem muitas condições, às vezes, investir mais nesse lado, a gente está conquistando pelo nosso trabalho, pela amostragem, pelos resultados. E aí, com o decorrer dos resultados na primeira fase, principalmente, a gente conquistou bastante favorecidos. Legal. Diante do quadro da Série Bronze, agora ficaram 8 equipes, né? Quem é que o professor aponta aí como favorito para o acesso? Eu aposto bastante em Uruguaiana e Salto do Jacuí, duas equipes que a gente acompanhou mais, porque era da nossa primeira fase. A gente jogou contra e na segunda fase jogamos contra Salto também e a gente viu que equipes que, por exemplo, Salto do Jacuí investiu bastante, tem jogadores renomados, experientes e nessa fase fazem muita diferença. Como a gente vem comentando na fase final, e agora é um mata-mata, aqueles detalhezinhos que tá mais nervoso, tu não pode tomar gol senão tu tá fora da competição e tem que fazer para te ir adiante. E às vezes jogadores que têm mais experiência e qualidade por estarem jogando, né? Eles podem fazer a diferença, então é um grupo muito forte de Salto do Jacuí. E a equipe da Uruguaiana tem uma intensidade muito boa, são meninos lá da Uruguaiana que estão fazendo um ano excelente, estão sendo muito bem treinados também taticamente, o treinador já é bem experiente, já foi jogador da Uruguaianense, é um grupo bem identificado e a torcida lá é muito apaixonada. Segue o Noninho ainda? O Noninho, isso, e a torcida é muito apaixonada. Então isso aí faz uma diferença lá, é um calor muito grande, nossa senhora, jogar lá, a gente escuta o barulho da torcida mesmo, e se por acaso isso, né, for fazer que a equipe adversária se desconcentre um pouco, tu não consegue muitas vezes reverter, e tirando a intensidade e a qualidade dos meninos da Uruguaiana. Legal, interessante. Quero aproveitar a presença do Henrique aqui, professor Gilson, para falar ainda de futsal. A gente pode até retomar o assunto do União Independente, mas eu não posso deixar a passagem dele aqui sem a gente tocar num assunto que é a questão do futsal brasileiro, né? O Brasil eliminado, né, recentemente aí da Copa do Mundo e tudo mais. A competição foi vencida pela Argentina, se não estou enganado. E aí, o que está faltando, Henrique, na tua opinião, daqui a pouco para o futsal brasileiro como um geral?
O Brasil foi eliminado recentemente da Pelo competição. Irã, Enfim, será que a mesma crise que a gente, pelo menos, vive, ou, vou dizer assim, vivia até o Tite chegar à seleção brasileira de futebol, a gente está vivendo também no futsal brasileiro por falta de renovação, por daqui a pouco o merchandising, o marketing ter se sobreposto de uma maneira muito maior sobre, de fato, o esporte, sobre o que é o futsal, e aí sobre um atleta também. Também, né? E aí a gente remonta toda aquela história, o futebol de salão que mudou de nome, que, enfim... Um grande equívoco achar que só o Falcão é o futsal do Brasil. Pois então, o que será que está acontecendo com o futsal brasileiro, na tua opinião, Henrique? O princípio, talvez... O professor viu o Mundial. Vi. O princípio, muitas vezes, eu acho que é por aí mesmo. Pode ter um link com o futebol de campo, que o Brasil montou várias equipes, né, muito superiores, e a gente fica com aquela sensação, não, é obrigação ganhar daquelas equipes ali, das outras, que a gente é muito melhor. Só que no esporte, é o que a gente comenta sempre, os outros países estudaram muito também e levaram muitos atletas brasileiros para fora, treinadores, né, e conceitos de futsal, e foram se equiparando. E como o futsal é um jogo muito dinâmico, se tu tá bem armado defensivamente, tu já pode incomodar bastante. E aí o que aconteceu? Acaba nivelando. E também aquela sobrecarga. Não dá para a gente achar que o Falcão vai ganhar sempre para nós, né? A minha opinião. E não dá para também a gente parar muito no tempo e esses jogadores estão envelhecendo. O Falcão já está com uma idade avançada. E outros jogadores também. E está vindo essa outra leva, e às vezes essa outra leva não consegue dar a mesma qualidade, não porque não tenha, mas não consegue apresentar nessas competições internacionais a mesma qualidade que os outros. Mas até porque não tem uma diferença mais como tinha antes. Antes era muita diferença. Será que a gente tem uma opinião parecida? Eu quero a opinião do professor Gilson. Professor Gilson, mas não teria a seleção brasileira, e aí os veículos de comunicação, aqui eu incluo a imprensa também, os patrocinadores, colocado sobre o Falcão a imagem da seleção brasileira muito sobre ele, e quando a gente sabe muitas vezes que quando ele enfrenta, por exemplo, clubes, ele não está jogando na seleção brasileira, ele está jogando por clubes, daqui a pouco essa diferença ela não é tão grande justamente porque o Falcão já perdeu Liga Nacional, o Falcão já perdeu Taça Brasil, o Falcão já perdeu daqui a pouco um campeonato estadual, né? Embora tenha inúmeros títulos. Ele é um péssimo perdedor, né? Pois quando então. ele perde, ele... Não teria a seleção brasileira e os patrocinadores destinado toda a imagem para cima do Falcão, e agora isso começa a ser o Falcão é um produto. O Falcão é um produto de marketing. O Falcão vende. Ninguém critica o Falcão. É um craque. Né? É um craque, é um jogador que foi campeão por onde passou, prestou muitos serviços aí aos clubes, principalmente à seleção brasileira, mas é um mau perdedor. O Falcão já deu inúmeros exemplos aí, em liga, em campeonatos estaduais, que eles não sabem perder. Ele fica descontrolado, desequilibrado, apronta algumas situações que mancham a sua trajetória. E a grande mídia passa a mão na cabecinha do Falcão. Né? O Falcão nunca é tratado com aquela palavra mais forte. Né? Não, o Falcão está errado, ele tem que... Né? Daí ele vem, pede desculpa, fica tudo numa boa. Esse é um lado do Falcão, que eu questiono, que eu não gosto, que não me agrada. O lado craque do Falcão, né, não tenho como ir contra isso. É visível a qualidade dele. Mas nos últimos anos, o futsal do Brasil girou muito em torno do Falcão, em cima da sua figura, em cima da publicidade do Falcão. A seleção brasileira perdeu muito espaço e se atrapalhou fora da quadra. Questão diretiva da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, né, uma piada, e isso tudo vai interferindo. E como o professor Henrique falou, chega na hora do Mundial, do Sul-Americano, não, nós somos os melhores, vamos reunir o Giareta, o Gilson, o Vinícius, o Henrique, o Manuel, e vamos ganhar de todo mundo. Não é mais assim. Não é mais assim. O Irã ganhou do Brasil nos pênaltis, o Egito, né? Fez um bom campeonato, a Argentina já vinha crescendo, Rússia mantém, Portugal
também mantém, a Colômbia crescendo. Uma escola forte. A Espanha, uma escola forte, também foi eliminada. Também surpreendeu também. Então, há um equilíbrio. Há um equilíbrio, mas a preparação é que vai fazer a diferença. E o Brasil não teve preparação. Não teve preparação, né? Não teve preparação. E agora, como é que fica? A Confederação Brasileira de Futebol de Salão, ela consegue se projetar, se organizar melhor para pensar nas próximas competições? Ou vai ficar nessa de vamos chamar os caras da Espanha, que estão jogando fora, que estão em Portugal, né, os daqui, quem é que vai comandar? Nós passamos essa crise. Eu acho que comando como técnico isso não falta, porque há inúmeros técnicos de futsal no Brasil que podem perfeitamente assumir a seleção. Mas muitos estão lá fora também. O próprio Paulo César Oliveira, que é o grande técnico, ele saiu do futsal. Ele trabalha hoje num projeto na Ferroviária de Araraquara, que é a sua cidade natal. Sim. E ele ficou um período na seleção brasileira, sequer conseguiu fazer uma convocação. Né? Esbarrou em muitas coisas. O próprio futsal gaúcho está tentando se reerguer de uma época que era o principal do país. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Hoje perde para São Paulo, perde para Santa Catarina, que está para o Paraná. São dificuldades que existem, e isso vai ter um resultado, um reflexo dentro da quadra. Sim. E foi o que ocorreu. A própria CBF de Carlos Barbosa renovou o seu elenco. Renovou e ganhou. Ganhou, em cima de um trabalho do Marquinhos, de um grupo jovem, né, uma equipe que sempre investiu em craques. Não, vamos investir num grupo mediano, numa meninada, vamos treiná-los e mantendo essa sequência de bons resultados. Perfeito. União Independente, retomando esse assunto, para 2017, então, tudo muito encaminhado, Henrique, para disputar a Série Bronze de novo, né? Já as negociações aí, então, entre você e a direção, enfim, ao clube. E quanto a jogadores, acredito que, de novo, a União aposta em nomes locais, daqui a pouco dá para pensar em alguém de fora, alguém mais experiente para jogar aqui por Santa Maria. Na minha avaliação, o que eu fechando a temporada 2016, né, vou apresentar para o pessoal da diretoria, que era uma das metas que eu tinha, né, particular como treinador, que a gente conversou no início, combinou e eu tinha esse dever, que deixasse um esqueleto da equipe, né, montado para uma próxima competição, nomes da renovação, né, meninos que possam oxigenar o grupo, que sempre tem que ter essa renovação. Tem bons jogadores novatos aqui em Santa Maria, aquela garotada que tem gana, que quer jogar futsal. Tem material humano. Tem material humano. Então, lapidar. A gente acredita muito nisso. E esse ano eu tive uma ótima resposta com o trabalho que teve com o Sub-20, que a gente conseguiu viabilizar a equipe no estadual. Uma ótima resposta, tanto se tem o nome já, né, do Farias, tem o Léo, outros meninos que estão jogando e terminaram o ano jogando jogando mesmo, não só participando do grupo, não, já estavam atuando mesmo. Então, eu consegui deixar esse esqueleto dos jogadores para o próximo ano. Né? O time tem uma espinha dorsal e tem meninos que também vão dar esse passo, porque não adianta o menino com 17 anos participar de uma série bronze e bem, e daqui a pouco, isso eu vou parar. Não, tem que continuar, senão ele vai ficar para trás. Esse sempre foi o mal de Santa Maria, isso. Né? De não ter continuidade no trabalho. Santa Maria já foi campeã juvenil com o Corinthians ABB, mais de um ano. Mas não vislumbrava no futuro o salto para a equipe principal. Exatamente. E esses atletas se perdiam, iam para outras equipes ou paravam de jogar. Dispersavam todo esse trabalho, né? E daí eu acho que consegui, né, deixar esse legado, deixar essa missão, que eu me preocupei bastante durante o ano, em ser criteriosamente as peças que eu ia pegar, porque eu pensava até o fim do ano. Não adianta eu chamar um jogador aqui e ele ir bem naquela fase, não. Vários critérios, será que ele vai me acompanhar? Será que ele quer? Porque o jogador tem que querer, como a gente é amador, a gente tem que querer também evoluir, passar por todo esse processo que não é fácil. Mas então a gente conseguiu, e vislumbrando que em 2017, nessa continuidade, seja diferente de 2016. Como é que a gente começou lá? Professor, quais são os nomes que tu quer? A primeira conversa. E eu disse, qual é os nomes que vocês têm? E a nossa lista era muito curta. Isso aí atrasa um pouco.
No início do treinamento era uma adaptação do grupo comigo, eu tinha que conhecer. Hoje não. Hoje a gente pode partir de uma... Eu ou outro profissional, né, a união tem que ser maior do que a gente, o trabalho tem que ser sempre dado continuidade. Mas a próximo passo, a conversa é diferente. A gente tem isso aqui, o que a gente precisa? No primeiro trabalho, eu nem me preocupei tanto com o que eu precisava. Como é o grupo? Então a gente pode partir de uma conversa diferente, partindo de uma conversa diferente a gente almeja um resultado melhor. Sim. Agora sim, a gente tem isso. Esse é o nosso esqueleto. Foi bem? Não foi? Então agora a gente vai começar a colocar peças para reforçar. Em 15, 18? Em números, é bom trabalhar com 18 a 20 atletas, né? Principalmente nesse sistema que a gente oscila muito. Porque o desgaste é grande. O desgaste é grande, né? Cartões, lesões, viagens. Isso. A gente sempre trabalha mais ou menos com 3 quartetos, ele e os goleiros. Então... foi uma preocupação que eu acho que você vou colocar na avaliação que a gente tem. Então, para 2017, a gente já pode pensar o que faltou naquele momento. Um cara mais experiente ou faltou mais juventude, né? O que faltou? A preparação foi boa ou pode ser melhor? A gente tem um parâmetro para colocar. Eu acho que isso aí é um avanço grande e eu fico bem contente de fazer parte desse processo. São análises que vão ser feitas nos próximos meses, acredito, Henrique. Sim. Desde já eu quero agradecer a tua participação aqui no Central do Esporte. Vou estender o convite. Você quer participar com a gente aqui, falando com o pessoal do futebol americano na sequência? Por favor, permaneça aí. Obrigado, vamos permanecer. E a gente vai ficar torcendo, sim, sem dúvida nenhuma, professor Gilson, para que o União consiga, de fato, colocar em prática essas ideias que o Henrique tem e daqui a pouco a gente conseguir ter de novo União na Série Bronze. Vai ser muito legal, né, professor? Fundamentalmente, né, para o futsal de Santa Maria. E é legal, acho que Santa Maria também deve respirar futsal. Legal, bacana. Vamos fazer um minutinho de intervalo e na sequência o Central do Esporte volta para falar de futebol americano, de Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. É porque o Santa Maria Soldiers está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. 1 minuto e estaremos de volta. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método para ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de Verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Lá você pode acompanhar não só o Central do Esporte, mas também outros programas da TV Unifra. No primeiro bloco a gente falou de futsal, agora neste segundo bloco a gente fala de futebol americano, porque o Santa Maria Soldiers está classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. E para falar sobre este desempenho, para falar também sobre a equipe, nós estamos recebendo aqui o Gustavo Petter, que é técnico da equipe. Tudo bom, Gustavo? Oi, tudo bem? Boa tarde. Tudo legal. E também o Maurício Faé, que é jogador da equipe. Tudo bom, Maurício? Tudo bom, boa tarde. Agora tem quartas de final, gurizada. Quer dizer que primeiro vocês ganharam o Campeonato Gaúcho, foram tricampeões. Agora estão indo passo a passo, degrau por degrau. Já estamos nas quartas de final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano da 2ª Divisão. Na verdade, primeira vez na história, né, do time, um grande resultado, a chance de escrever de novo o nosso nome na história do time, especial, um momento especial. Vocês conseguiram essa classificação por conta da vitória por 68-66 em Santa Maria, né? O jogo aconteceu aqui em Santa Maria após derrotarem o Porto Alegre Pumpkins, é isso? O jogo foi 68-6 lá em Porto Alegre, né? Na verdade... São Leopoldo? São Leopoldo. São Leopoldo. Isso, perto de Campo Porto Alegre. Nacional. Então foi um jogo, apesar do placar demonstrar, né, a facilidade do nosso jogo, mas o início foi complicado, foi um grande jogo, rivalidade sempre grande entre a gente. Perfeito, perfeito.
Ô Maurício, vocês imaginavam ter ido tão longe assim, que iriam tão longe no Campeonato Brasileiro da segunda divisão? O nosso foco do ano inteiro sempre foi o foco no Campeonato Brasileiro, né? Então a gente trabalhou desde o início do ano pensando nessa competição. Então eu acho que a gente está colhendo os frutos que a gente trouxe desde o início da temporada, né? E eu não imaginava menos. Eu acho que a gente precisava dessa classificação, a gente queria e batalhou sempre por ela. Como é que fica o Campeonato Brasileiro a partir de agora, Gustavo? Explica pra gente aí. Vocês têm que enfrentar uma equipe de Joinville agora, é isso? Isso, para nós agora nós temos mais um jogo, que seria a final da região sul, onde a gente vai enfrentar o Joinville Red Lions lá, no dia 29. O vencedor desse jogo garante vaga na Superliga do ano que vem, então sobe para a Série A, mas é um jogo de quartas de finais, então ganhando esse jogo ainda tem a semi e a final. Mas esse jogo por si só já vale a final da Superliga ano que vem. Quer dizer que sobem 4 equipes, é isso? Na verdade, a região sul da Superliga, porque houve uma unificação entre as ligas, o outro torneio, o torneio Touchdown, unificou agora, as federações unificaram, e daí pelo reajuste ficou faltando um time com condições de Superliga, digamos assim, ficou faltando um, então esse ano não vai rebaixar ninguém da região sul e sobe um. Sobe um para fechar 8 times. Quer dizer então que o jogo que decide o acesso de vocês é exatamente esse contra o Joinville. Isso, mais um jogo importante em sequência, agora é mata-mata, só jogo de ida, não tem como fugir. Sim, mas para jogar lá em Joinville, Maurício, tem que viajar, e tem que viajar muito, tem que ir até Joinville. Como é que está essa situação, essa logística, como é que vocês têm conversado com o pessoal aí da administração do clube e tudo mais? A gente está, agora até começou uma vaquinha online para arrecadar verba, arrecadar custos, porque é uma viagem longa, é uma viagem que demanda bastante custos, né? E na questão técnica é um problema, porque é mais de 12 horas de viagem, então a gente já chega lá com um certo cansaço, um desgaste, e a gente viaja de ônibus e isso tudo pode afetar na hora do jogo, né? Então a gente está tentando se programar para que essa viagem influencie o menos possível no fluir do jogo da equipe, né? Sim. Muda a modalidade, professor Gilson, mas muitas vezes as dificuldades são as mesmas, né? Chega na hora decisiva, Santa Maria luta, consegue, e aí muitos acabam esbarrando numa coisa que não é contra o adversário da modalidade, é extra quadra, é extra campo e tudo mais. Que ensina, que coisa, hein, professor? E daí entra o fator pessoal, né? O fator pessoal da equipe, né? A questão coletiva, da luta, né? E eu perguntaria, né, pro treinador como é que está o ânimo da meninada para encarar esse desafio e o que ele sabe do adversário. Vai ser um adversário duro, o treinador deles tá no futebol americano 93, 94, então tem uma vasta experiência. O futebol americano lá no estado de Santa Catarina ele é mais desenvolvido, né? Então eles têm mais bagagem, digamos assim, um know-how maior. Certamente não vai ser um jogo fácil em nenhum aspecto do jogo. E tem mais essa questão da viagem, uma viagem longa. Mas com certeza a motivação é muito grande, porque quanto maior o desafio, maior é a dedicação desse time e é isso que faz a gente continuar crescendo, né? Com certeza vai ser um desafio duro, mas a gente está pronto para enfrentar. Henrique, você deve ter passado por situações parecidas com o União Independente Futsal esse ano, assim, na Série Bronze, de ter que motivar a gurizada para um jogo decisivo. Troca uma experiência com o Gustavo aí. Como é que faz nesse momento, hein, Henrique? Pois é, a gente teve a viagem uruguaiana. É uma viagem longa. Como é longe, Uruguaiana? É longe, Uruguaiana. E agora parece mais perto, mas é longe ainda. E aí era um jogo também que eles não tinham perdido nenhuma. E aí a gente sentiu bastante. A gente começou o jogo não conseguindo impor um pouco, a gente estava tentando. Mas daqui a pouco a gente entrou no jogo e mostrou que dava, né? Mostrou que a gente conseguiu equiparar e tem que estar muito focado para estar contra esses ingredientes aí. A gente já sabe que vai ter, então tem que se preparar e aumentar o nível de concentração, eu vinha, né, comentando, então a dica é que aumente o nível de concentração e que esse querer seja muito maior, principalmente quanto maior a dificuldade. Sim. Gostaria de te perguntar uma coisa, Gustavo. Até que ponto o título de tricampeão gaúcho coloca uma cobrança para cima de vocês para obter um bom desempenho, para ir bem nesse Campeonato Brasileiro da segunda divisão? Daqui a pouco, mesmo que vocês tenham aquela sensação de dever cumprido, digamos, de ter vencido o Campeonato Gaúcho pela terceira vez e de estarem indo bem no Campeonato Brasileiro, inconscientemente sempre tem aquilo, né? Poxa, mas nós somos os campeões gaúchos, a gente tem que jogar bem, a gente tem que buscar um resultado, a gente tem dificuldades, mas tem que buscar o resultado e tudo mais. Como é que você trabalha isso com a equipe, com os jogadores? Como é que isso repercute nos dias atuais do Santa Maria Soldiers?
A nossa equipe, apesar de ter conseguido conquistar esse campeonato, ela conquistou através de muito estudo de um adversário que falhou no momento decisivo. Mas a gente não parou, a gente continuou investindo a mesma dedicação do mata-mata, né, dos playoffs do Gaúcho, a gente manteve dentro da fase de grupos, então a gente já iniciou esse campeonato com toda a cultura de estudo, de preparação. Agora a gente vai intensificar isso ainda mais, então a gente vem crescendo, tudo aquilo que a gente conquistou de rotina, de preparação para um jogo, a gente está aumentando e intensificando. As cobranças de treinamentos cada vez maiores. Hoje, uma dificuldade que eu tinha no início da temporada, que hoje eu não tenho, que é em relação ao número de atletas que querem se dedicar ao futebol americano. Isso me facilita porque eu posso cobrar ainda mais, sem ter medo, será que eu vou ter 30 caras para jogar? Então a gente tem uma equipe fechada, com um foco único, que é ser campeão. Sim. Como é que é para vocês lá, Maurício, os atletas lá, carregar essa responsabilidade de serem os atuais campeões gaúchos disputando o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão? A gente sempre procura pensar em treinamento, né? A gente treina e treina. Então, quanto mais tu treinar, tu quer ser melhor que o teu adversário, né? Então, essa motivação tem que vir de cada jogador. E eu acho que hoje, olhando para cada um dos jogadores do nosso time, eu acho que a gente enxerga essa motivação. Acho que todo mundo quer vencer, todo mundo quer subir para a Superliga, porque a Superliga é o que nós temos de melhor no futebol americano brasileiro hoje. Sim. Então, ter a possibilidade de poder jogar contra esses grandes times, os melhores jogadores, isso eu acho que é uma motivação muito grande e eu vejo isso em todos os jogadores, sabe? Eu hoje posso apontar no mínimo 30 caras que estão 100% motivados e querendo vencer esse jogo, né? Bem interessante, bem legal, professor Gilson, essa linha, esse raciocínio deles, né? É uma linha de consciência, de equilíbrio e de serenidade. Né? A dificuldade vai existir, né? de viagem e do enfrentamento contra uma equipe que também quer a classificação. Né? E além desses ingredientes, né, Gustavo, o que dá para preparar, né? Eu sei que tu é um estudioso, né? O nosso Tite do futebol americano. Ele já esteve em outras oportunidades aqui no Central do Esporte e demonstrou um raciocínio tático assim sobre o jogo impressionante, professor. Ele tem inúmeras planilhas lá. O que mudou das planilhas, né? Olhando, observando, competindo. Tem surpresinha preparada aí? Com certeza. Primeiro, assim, na nossa rotina de treinamento, o que alterou foi com a vinda do Douglas, que jogava lá em Santa Catarina, que teve a oportunidade de trabalhar com um treinador excelente, o Ty Evans lá, que é um cara que conhece futebol americano, está até na Colômbia agora. Então, ele morou americano, trabalhou aqui. E, então, ele aprendeu sobre sistemas de modo de corrigir algumas coisas que aqui a gente ainda pecava. A gente mudou a estrutura, mas a gente teve para mim, assim, uma grande resposta positiva, que foi que a gente estava no caminho certo, assim, tipo, mudamos algumas coisas na forma de trabalhar e de tratar alguns aspectos, mas o caminho era aquele, assim. Então isso foi muito legal e me deu mais força para intensificar naquele sentido. E a evolução do time demonstra o resultado desse trabalho, né? E agora esse crescimento aí, essa possibilidade de fazer um grande jogo contra o Red Lions, essa possível classificação. E o chutador tá com a pontaria boa, não? Não sei, deixar ele responder, eu ficar quieto. Como é que tá a pontaria aí, Maurício? Não, por enquanto tá bom, o aproveitamento tá bom no Campeonato Brasileiro, né? Mas tá melhor ou igual ao Campeonato Gaúcho? Tá melhor. Tá melhor ainda? No chute de field goal, que é o chute que vale 3 pontos, eu tô 100%, acertei os 4 dos 4 que eu tentei. Sim. E na parte do ponto extra, eu não lembro o número certo, mas eu acabei errando 2. Acontece erro de sistema ali, mas isso já é uma média bem maior que a do Campeonato Gaúcho, né? Hein, Jareta? Professor Henrique, para chutar a bola, né, redonda já é uma dificuldade, difícil, né? Imagina chutar a bola oval, né? Ele estava falando, professor Gilson Henrique e Guris aqui, e eu estava imaginando as cobranças de pênalti, né? Imagina o cara ter 4 pênaltis para cobrar ao longo do campeonato e ter acertado os 4 pênaltis. Querendo ou não, às vezes é difícil a gente deixar de comparar, né, o futebol americano com algumas situações do futebol, ou até mesmo do futsal, por exemplo, Gustavo. Mas de fato, você tem um bom chutador aí mesmo, hein? Ele vem se destacando, sim, no cenário da região sul, assim. Eu tenho certeza que tem gente olhando ele. A gente intensifica bastante os treinamentos dos special teams. A gente é um dos primeiros times do Rio Grande do Sul que trabalha essa questão especial, que é especial justamente pela especificidade daquilo que eles têm que fazer e a dificuldade, né, que não é tão simples. Mas tem saído muito bem. Tem saído super bem. Não dá para elogiar muito, senão frouxa nos treinos. É mais força,
ou mais jeito, ou as duas coisas juntas? Depende, né? Quando tu vai chutar, por exemplo, o ponto extra, que é um chute mais próximo, né? Aí tu trabalha um pouco mais com o jeito. Mas quando tu vai chutar um field goal, por exemplo, às vezes tu tá numa distância um pouco mais longe, tipo uns 40 metros de distância, aí tu tem que botar um pouco mais de força, né? E no teu caso, Maurício, ter jogado talvez o futebol tradicional ou o futsal mesmo, ajuda a você ter esse desempenho aí ou não tem nada a ver? Diz, olha a Jareta, não, tá viajando na maionese aí, esquece isso aí, não tem nada a ver. A parte que ajuda mais é a parte da força mesmo, né? Sim. Porque eu jogava sempre futebol, então eu já tinha o jeito de bater na bola, chutar. Aí tu traz para o futebol americano, o modo que tu chuta a bola é completamente diferente do futebol. Então o que tu aproveita mesmo é a força mesmo, mas a parte técnica não tem muito como tu aproveitar. Lá no futsal do União, lá, professor, não precisa citar nome, mas tinha algum jogador que quando chutava a bola de futsal agora na série bronze parecia que estava chutando uma bola de futebol americano, lá ou não? Tinha. Tinha? Tinha. Em que situações assim? Era no tiro livre, era na cobrança de lateral, era no passe, como é que era? Era geralmente quando a gente tinha 3 contra 2 e a escolha era chute do futebol americano. Aí o treinador perdia mais um pouco de cabelo. Tá brincando, professor? Como é que a gente diz? Vai chutar uma abóbora? Como é que é? Vai chutar uma melancia, sei lá e tal. Era mais ou menos isso, professor Henrique, acontecia essa situação? Acontecia também, acontecia em alguns lances. Mas o treino é para se corrigir isso. Exato. E no caso do futebol americano, o cara que tentar chutar a bola oval como se estivesse chutando uma bola redonda, talvez não vai sair muito bem. Como é que é isso? A gente já teve a experiência de fazer numa das nossas seletivas a possibilidade de deixar chutar antes de definir, assim. Foi engraçado, porque tipo, é muito diferente, primeiro porque dependendo de se for um field goal ali, ou depende de alguém segurar a bola do jeito certo, e tem modos de se fazer, existe um padrão, a técnica correta, né? Então quando tu vê que é alguém inexperiente tentando chutar, como ele sempre chuta uma bola normal, digamos assim, uma bola de futebol, é engraçado, porque o gesto é muito diferente. Quando tu vê a evolução, assim, compara alguém que nunca chutou e alguém que já chuta há algum tempo, o modo como ele se move é totalmente diferente. Tem mais chutador destro ou chutador canhoto? Destro. No futebol americano não tem muito isso da questão do canhoto, de diferença, não. Mas mais é destro. Mais destro. O pessoal vai mais com a perna direita lá, então, para tentar fazer os chutes de longe. O Maurício é destro. Sim, sou destro. Mais um destro aí na equipe. Legal, bacana. Quero aproveitar, já que a gente está aqui batendo um papo legal aqui no Central do Esporte, como é que o pessoal faz para ajudar vocês a viajar aí para Joinville? Existe o risco de daqui a pouco o atual tricampeão gaúcho de futebol americano não conseguir estar em Joinville para jogar essa partida das quartas de final, Gustavo? Esse risco sempre existe, a gente depende de ajuda para conseguir uma viagem cara, longa. Tem alguns modos, tem a vaquinha, como o Maurício já falou, tem a vaquinha online. Tem o sócio-torcedor agora, que tem alguns descontos em algumas empresas que estão fortalecendo, né? Não é patrocinador, apoiadores. Apoiadores. Isso, mas está tudo lá na página do time no Facebook, lá, SM Soldiers. Bota Soldiers no Facebook e vai encontrar lá tem todos os sistemas para quem estiver interessado em nos ajudar. Para alimentação não é a dificuldade, enfim, para jogar, a principal dificuldade talvez para você seja na questão do transporte, é isso? Com certeza, o transporte é a nossa maior dificuldade, porque a gente já teve experiências de ficar próximo às cidades, isso, querendo ou não, sempre nos preocupa, é algo que não sai assim. Sim. Mas hoje o nosso maior gasto seria o transporte. Assim, se a gente conseguisse um apoio direcionado, isso seria muito bem. Para viajar de Santa Maria. Não dá para ser qualquer ônibus também, né? Não, com certeza. Não dá pra e são necessários, professor, a gente estava conversando nos bastidores aqui, 2 ônibus, é isso? Para levar todo o pessoal, é isso? Se a gente for fazer uma viagem com todo mundo, saem 2 ônibus tranquilamente. Mas numa viagem mais longa, normalmente a gente acaba limitando o número de atletas que vai levar para o que cabe num ônibus. Sim. Mas o pessoal do Soldiers disse que vai cantar o hino do Grêmio, de qualquer maneira, né? Até apenas... vai ter que ser mais ou menos por aí. Será que rola isso, Gustavo, ou não? Não sei, mas vamos treinar, né? Quem sabe? Numa dessas, né? Numa dessas sai legal mesmo, sai bacana. Henrique, queria aproveitar também a tua presença aqui para essa gurizada. Eu sei que o teu tempo muitas vezes é complicado, né? Treina, tem também os trabalhos individuais, assim, e tudo mais. Mas é legal a gente ver uma modalidade, né, em ascensão aqui em Santa Maria, que consegue 3 títulos gaúchos, disputa um campeonato brasileiro da 2ª divisão, né, a Série B, e tem uma chance aí de subir para a Série A, para a elite do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, como é o caso deles. Pena que sempre tem uns poréns, e entre esses poréns a gente inclui aí essa questão de dificuldade para viajar e tudo mais, né? Isso aí, a gente passa por isso, e o futsal é uma modalidade que
já é mais difundida e tem a dificuldade, eu imagino a dificuldade deles, né? Mas eu acho que esses resultados que eles estão conseguindo vão levar a esses apoios, né? Talvez não seja nesse momento, mas eu acho que eu vejo que eles são muito organizados, porque onde eu trabalho como personal, eu sou colega do Fabrício Ziegler, que é jogador do Sul. Eu converso com ele, sempre tento me manter a par dessa parte, porque a gente sabe das dificuldades e ele me repassa. Mas o legal é a empolgação e que eles não deixam de representar bem e de ir em frente por causa desses empecilhos. Sim. Mas eu acho que os resultados vão ajudar. A dica é essa, os resultados vão trazer melhores condições sempre. A gente tem que lutar, não adianta, porque não é fácil o esporte, né? Hoje em dia não é fácil e a gente tem que lutar por isso aí. Sim. Resultado, enfim, né? Resultado. Vencendo a partida em Joinville, vocês já estão automaticamente na elite do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Na elite do futebol americano do Brasil, é isso? Exatamente isso. E aí a Superliga são com quantas equipes no ano que vem? Eu não sei te dizer, porque não é só o Grupo Sul que vai ter alteração de número de times. Eu sei que a região Centro-Oeste vai sofrer alguma alteração. É algo que não está determinado ainda. Até assim, existe um acordo de cavalheiros entre os times, pelo que provavelmente vai acontecer, mas provavelmente como é o primeiro ano que unificaram, né, as federações, alguma adaptação ainda pode acontecer. Rogério, acho que ano que vem o pessoal do Soldiers vai ter que andar de pássaro de ferro, hein? Do jeito que a coisa tá indo, né? Asadura. A galope, né? Há um galope muito rápido. E sobre a equipe do Joinville, lá de Joinville, né? O Red Lions, o que dá para falar sobre eles, assim? Claro que não precisa passar tudo aí, porque com certeza, como bom estudioso que você é do adversário, você já deve estar preparado. Mas o que eles têm de virtude, assim, que é preciso combater, por exemplo? Do ataque deles, eles têm um quarterback que é muito móvel. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, dependendo do modo que a nossa defesa se comportar em relação a isso. A gente não está acostumado a jogar contra um quarterback tão móvel quanto que ele. Ele é um mexicano, que jogava no Borregos, lá no México, que é o mesmo time onde a gente tem um linebacker hoje, então eles meio que se conhecem, isso é interessante. Eles têm na OL deles ex-jogador de seleção brasileira, não sei se ele ainda está, mas ele já jogou na seleção brasileira, então é bom. Então, com certeza o nível de treinamento, porque quando tu tem alguém com uma experiência dessa de treinamento, ele eleva. Eles têm uma responsabilidade tática muito boa dentro do ataque. A defesa deles, eles têm... O pessoal de linha deles, os grandões de contenção, são muito grandes, muito pesados, mas são lentos. O nosso ataque é um ataque rápido. A gente com certeza vai tentar usar isso. Mas a segunda linha de defesa deles, os linebackers, são bons, são fortes e batem bastante. Muito mais organizados que as equipes aqui do Sul. Qualquer uma equipe. Eles têm um treinador com experiência. Vocês já enfrentaram eles alguma vez? Não. Primeira vez? Primeira vez. E onde que eles jogam lá? Eu não sei dizer. Não sabem o local também? Não sei. Porque a pergunta que eu quero fazer para o Maurício é a seguinte, Maurício. No futsal, o professor Henrique estava falando há pouco que muitas vezes a torcida acaba desconcentrando o jogador de dentro da quadra, é preciso manter muito a concentração. No futebol americano isso acontece também? Como é que vocês administram isso ao longo da partida? Tem muitos gritos, enfim, as jogadas. O que pode concentrar mais, incentivar mais um jogador e aquilo que desconcentra, que deixa o jogador daqui a pouco com a cabeça fora da partida? Eu acho que no início da partida sempre acaba atrapalhando um pouco mais. Quando tu tem a torcida contra, que faz bastante barulho, eu acho que no início da partida o pessoal tá com o sangue tá frio, recém entrando em campo, um adversário forte, a gente não sabe o que vai acontecer durante a partida, então acho que ali é o momento que o pessoal sente um pouco mais de pressão. Quando a pessoa já entra com a cabeça mais no jogo, o jogo já começa a fluir, tu consegue adaptar o teu estilo de jogo, eu acho que essa pressão da arquibancada ela não influencia muito. Até porque nos jogos de futebol americano então não tem tanta gente assistindo, então o barulho não é tão grande. E como o jogo é muito rápido, muito corrido, tu acaba não percebendo muito isso, né? Então essa pressão fica mais no iniciozinho da partida e depois, com o decorrer do jogo, já ameniza bastante. Sim. Nesse jogo em especial, o treinador deles fala bastante e incomoda bastante. A gente consegue ver até nas próprias gravações, com a câmera bem longe, sim, que ele incomoda todo mundo que está perto dele, a gente vai ficar de olho nisso aí. Tem que ficar alerta muito pro griteiro. Rogério, no intervalo, né, para descontrair, o Gustavo Petter imitou o Joel Santana, né? Acho que podia fechar o programa com essa imitação. Com certeza. A gente está dando os encaminhamentos finais já para o Central do Esporte. Foi espetacular, né? Não vamos furtar o nosso telespectador. Bem menos. A gente está reforçando, né, o agradecimento ao Henrique Braibante, que veio aqui, técnico do União Independente Futsal. Henrique, mais uma vez a gente aposta e a gente torce para que o teu trabalho dê certo em 2017. Tomara que o União consiga. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação.
E quero agradecer também a presença do Gustavo e do Maurício, que são do Santa Maria Soldiers, e que vieram aqui para falar com a gente também sobre o futebol americano. Primeiro o Henrique. Então eu que agradeço mais uma vez, a segunda vez que eu venho esse ano, primeiro para expor, né, como a gente estava lidando no início da competição e agora para fazer um fechamento da temporada. Então para nós é muito motivante, para mim é muito legal estar aqui, né, motiva muito toda a equipe também, em nome de todos do União eu agradeço e tomara que tudo dê certo para 2017, a gente pensar direitinho, com calma, né, e que tudo dê certo na temporada que vem. Nós é que agradecemos, não é mesmo, professor Gilson Piber, com toda certeza. Maurício, muito obrigado pela participação aqui no Central do Esporte, um bom jogo lá em Joinville, hein? Tomara não, esse jogo vai sair sim. Vai sair sim. Obrigado, eu que agradeço em nome do Santa Maria Soldiers, é uma boa oportunidade que vocês estão dando pra gente aqui, para poder divulgar um pouco mais a nossa marca, o nosso time, e é muito importante esse apoio de vocês. Muito obrigado. Você vai agradecer nós lá acertando o pé e fazendo o chute bem certinho lá, se tiver que chutar mais 4 bolas lá, você vai acertar mais as 4, é assim que você vai agradecer pra gente. Ô Gustavo, muito obrigado mais uma vez, eu sei que, por exemplo, você transferiu compromissos particulares para estar na gravação do Central do Esporte desta terça-feira. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui e um bom jogo para vocês lá em Joinville. Eu que agradeço o espaço, muito bom estar aqui de novo, um papo legal, descontraído. Lembra a gente por que a gente faz com tanto carinho para essa cidade maravilhosa. Legal, bacana. Professor Gilson, mais uma vez muito obrigado. Cadê o Joel Santana? Na sequência, quero agradecer a sua presença. É legal, aqui, é um bate-papo muito gostoso, muito agradável. Assim, a gente brinca, descontrai, mas também, né, fala de maneira séria, porque é o esporte, né? O esporte de Santa Maria, o esporte que é uma paixão nossa e por isso que a gente participa, né, do Central do Esporte. Legal. Rola uma imitação ou não rola? Olhando para a câmera número 1 lá, por favor, imita o Joel Santana para nós aí. Que imitação? Não sou humorista. Eu tenho um heavy nice jogador que bate a very nice field goal. É mais ou menos isso, né? Pessoal, grande abraço. O Central do Esporte volta na próxima semana com mais algum assunto do esporte aqui de Santa Maria. Muito obrigado mais uma vez a todos que participaram do programa e até lá.